Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa de Deus para mais um estudo da Palavra de Deus nessa série de estudo aí sobre o livro do profeta Daniel. Boa noite a você que nos acompanha também pelo YouTube, pelo Facebook, que Deus te abençoe. Fica conosco, vamos estudar a Palavra de Deus. Tenha a Bíblia em suas mãos e hoje nós iremos estudar o capítulo 4 do livro do profeta Daniel. E eu já gostaria de convidar a todos para vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 4. O tema de hoje é do palácio ao pasto. É um tema interessante, né? Será o que é que esse capítulo vai nos trazer de informações, né, de aprendizado da palavra de Deus? O título é bem chamativo, é bem interessante, né? Por que do palácio ao pasto? Nós iremos entender ao longo do estudo, vamos entender através aqui do estudo. E você com a sua Bíblia aberta no capítulo 4 de Daniel, agora eu gostaria de fazermos mais uma oração antes de nós começarmos o estudo da palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, bendito e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Queremos, ó Deus, te agradecer mais uma vez pelo privilégio, pela alegria, pela bênção que é estudar a tua palavra. Nos ajude, ó Deus, na compreensão do tema que nós iremos estudar nessa noite. Abençoe a todos que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, com a sua Bíblia aberta, no capítulo 4 do profeta Daniel, então nós temos aí, o capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, é interessante que nós iremos ler, mas acredita-se que o capítulo 4 de Daniel tenha sido escrito pelo próprio Nabucodonosor. Isso é algo interessante, né? E nós iremos ler agora do verso 1 até o verso 3, e nós iremos entender por que nós acreditamos que esse capítulo é um capítulo escrito pelo rei Nabucodonosor. Acompanhe comigo então a leitura, do verso 1 até o verso 3. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Olha só que interessante. Capítulo 4, do verso 1 até o verso 3, ao escrever esse capítulo, nós percebemos que o rei Nabucodonosor é quem fala, e ele fala aqui em primeira pessoa. Ou seja, ele deixa claro que é ele próprio que está expressando essas palavras. Ele exalta ao Deus Altíssimo, ele exalta ao Deus de Israel, né? E eu gostaria de chamar a atenção, nesses primeiros versos, sobre alguns pontos. Primeiro, quando nós afirmamos que o rei Nabucodonosor é quem escreve o capítulo 4, primeira pergunta que, quem sabe, pode surgir à mente: mas o rei Nabucodonosor, ele não era um rei pagão? Ele não era um rei que adorava outros deuses, ídolos? E agora, como que fica? Como que o rei, sendo um rei pagão, né, ele escreve um capítulo aqui do livro de Daniel? Já pararam para pensar nesse detalhe? Por que Deus permitiria que um rei pagão escrevesse um capítulo? Essa pergunta
eu irei responder, não agora, mas ao longo do estudo de hoje, nós iremos entender o porquê que o rei Nabucodonosor, ele escreve esse capítulo, ok? Outro detalhe interessante que eu gostaria de chamar a atenção para esse estudo. Quando nós paramos para analisar o livro de Daniel, por exemplo, a partir do capítulo 1, Nabucodonosor aparece como um rei violento, como um rei irado, terrível, um rei nervoso, né? Ali no capítulo 1, quando ele invade Jerusalém. Aí no capítulo 2, o sonho da estátua, ele está um sentimento de ira também, porque ele sonha, não lembra o sonho, e quem não falasse o sonho e a interpretação, qual era a sentença? A morte. Ele matava, ia mandar matar, ou seja, o sentimento de ira. Aí no capítulo 3, que nós estudamos no domingo passado, nós vemos ali a fornalha de fogo ardente, que quem não adorasse aquela imagem, qual era a consequência também? A morte. Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós percebemos que esse rei, ele segue uma linha, ele segue um estilo agressivo, nervoso, irado. Mas é interessante que no capítulo 4, parece que o tom começa a mudar. Olha que interessante. Aqui nos versos que nós lemos, bem no início, que ele fala, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações, homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra. O que é que ele diz aqui? Paz vos seja multiplicada. Opa, peraí. Então já temos um detalhe aqui interessante. Do capítulo 1 até o capítulo 3, um rei irado, nervoso. No capítulo 4, agora o cenário muda. Agora nós temos um rei que deseja o quê? Paz. Ele está desejando paz. Parece que está tranquilo, mais calmo, né? Muito bem. Vamos para os detalhes ao longo do estudo. Então, vamos prosseguir aqui. Então, quando que ocorreram os eventos desse capítulo, ou seja, do capítulo 4? Estima-se que 9 anos separam, por exemplo, os acontecimentos narrados em Daniel 2, o capítulo 2, até Daniel 3, ok? Então, do capítulo 2, do sonho da estátua de Nabucodonosor, lá dos metais, de vários metais diferentes, até o capítulo 3 da fornalha, que é o que nós estudamos no domingo passado, nós temos aí um intervalo de aproximadamente 9 anos. E é interessante que, dentro desse contexto, tanto do capítulo 2 e do capítulo 3, nós percebemos que no final dos capítulos, por exemplo, no capítulo 2, quando Daniel revela o sonho ao rei, no final da revelação, quais são as palavras de Nabucodonosor? Ele tem palavras de exaltação ao Deus de Daniel, ou seja, ao Deus de Israel. E no capítulo 3, no verso 29, depois daquela cena da fornalha de fogo ardente, em que aqueles 3 jovens são protegidos, são libertos ali por Deus, Jesus ali aparece na fornalha. No final, quais são as palavras do rei Nabucodonosor? Então, Nabucodonosor reconheceu mais uma vez a soberania do Deus Altíssimo, quando ele declarou, não há outro Deus que possa livrar como este, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, então no capítulo 3, mais uma vez, Nabucodonosor, ele exalta ao Deus de Israel. Muito bem, então, do capítulo 3, dos acontecimentos do capítulo 3, até os acontecimentos do capítulo 4, então passaram-se
mais 26 anos desde o episódio da fornalha. E o rei, ele foi atingido por uma loucura e passou a pensar que fosse um animal. Parece que está na moda, né? Não era lá aquele problema que existia ali no passado, né? Hoje em dia parece que a gente está com esse mesmo problema, né? De pessoas jovens, né, na maioria dos casos, que pensam que são animais, né? E nós vamos perceber que, da mesma forma que Nabucodonosor e para os jovens de hoje, nós vamos entender que o que estava envolvido ali era, de certa forma, problemas psicológicos, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, seguindo a cronologia aqui do livro de Daniel, até o momento em que nós estamos estudando, né? Capítulo 1 acontece ali nos anos 605, aproximadamente ali 605, 604, né? Capítulo 1, antes de Cristo. Capítulo 2, o sonho da estátua, acontece ali no ano 602 antes de Cristo. Capítulo 3, que foi o domingo passado, a fornalha de fogo ardente, acontece ali no ano 594 antes de Cristo. E no capítulo 4, que nós vamos estudar agora, nós já estamos estudando, ele acontece ali no ano 568 antes de Cristo. Agora leia comigo, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 7 e o verso 6. Olha só que interessante, esse texto bíblico, nós já lemos ele em algum estudo passado, ok? Mas eu gostaria de ler novamente, porque esse texto é um texto muito interessante. Capítulo 7 de Jeremias e o verso 6. Acompanhe comigo, diz assim: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Olha só que interessante. Então, Jeremias, que era contemporâneo de Daniel, do profeta Daniel, também era contemporâneo de Ezequiel, né? Todos eles viveram ali na mesma época, certo? Então, Jeremias, ele escreve aqui uma profecia falando sobre a Babilônia. Nessa profecia, Deus falando com ele, a profecia seguinte, que Deus entregaria todas as terras ao poder de Nabucodonosor. E Deus fala que Nabucodonosor era seu servo. Interessante, né? Essa questão de meu servo, quando Jeremias cita aqui meu servo, nós podemos entender e chegar à conclusão, pelo menos sobre 2 pontos em relação a essas palavras, meu servo. Primeiro, quando é citado aqui que Nabucodonosor era servo de Deus, é que Nabucodonosor, ele serviria como um instrumento nas mãos de Deus para subjugar ali alguns povos, e principalmente ao povo de Israel, por causa dos pecados do povo de Deus. Ou seja, era como se Deus estivesse disciplinando os seus filhos, como um pai disciplina seus filhos, né? Então Deus estava disciplinando o seu povo. Então ele seria usado como instrumento de juízo. Mas também, quando a palavra meu servo é escrito, isso significa que Deus tinha planos muito grandiosos e maravilhosos na vida desse rei, que era um rei ímpio, um rei pagão, um tirano. Deus tinha planos grandiosos para esse homem. Nós vamos entender até o final do capítulo o que é que acontece com Nabucodonosor, se realmente essa profecia se cumpre ou não.
Será que Nabucodonosor realmente se torna servo do Deus Altíssimo? Um rei tão importante, dessa magnitude, um rei tão ímpio, tão severo, né? Tão ligado aos seus deuses? Muito bem, vamos prosseguir então o estudo. Então vamos lá, capítulo 4, agora o verso 5 e o verso 6, parece que a história aqui vai se repetir em comparação com o capítulo 2, né? Então, capítulo 4, versos 5 e 6, diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Verso 4 a 7. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas o que é que aconteceu? Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Muito bem. Bom, antes de nós lermos o verso 18, né? Eu gostaria de chamar a atenção aqui sobre alguns detalhes nesses versos que nós lemos. Primeiro, é que Nabucodonosor, mais uma vez, ele tem um sonho, agora outro sonho. O primeiro, lá no capítulo 2, o primeiro sonho, o sonho da estátua. Só que, nesse sonho do capítulo 4, tem uma diferença. Sabe qual é a diferença? No sonho do capítulo 2, ele não se lembrava do sonho. Só que agora, aqui no capítulo 4, ele sabia do sonho, ele lembrava do sonho, ele sabia do sonho com detalhes, certo? E ele ficou perturbado. Mais uma vez, ele se perturba com aquele sonho. Como eu já disse anteriormente, o sonho para os povos daquela época, né, tinham significados muito importantes em relação às questões religiosas, ou seja, era como se os deuses quisessem se comunicar com os reis, com eles, né? E aqui no caso Nabucodonosor, ele tem o sonho, ele sabe do sonho, ele ficou meio perturbado ali com aquele sonho, sem saber novamente a interpretação. E eu gostaria de levantar um questionamento aqui. Quando ele acorda desse sonho, ou pesadelo, não sei, né? Bom, aí é da visão dele, né? Porque ele ficou perturbado. Pode ser que na mente dele era um pesadelo, né? Quem que ele chama? Ele chama os magos, ele chama os encantadores, feiticeiros, os sábios. Mas por que que ele faz isso? Sendo que no capítulo 2, Daniel foi quem interpretou o sonho. Por que que ele não já chama Daniel de cara? Será por quê? Pararam para pensar? Por que que ele não já chama Daniel? Se ele sabia que Daniel era um homem muito inspirado por Deus, era diferente dos outros sábios, ou seja, tinha mais sabedoria que os outros, mas por que que ele não chama? Sabe por quê? Muito provavelmente, Nabucodonosor, ao ter aquele sonho, ele sabia que aquele sonho não era nada bom. Então, sabe quando as pessoas, elas não querem ouvir a verdade? Elas tentam de todas as formas, né, tentar fazer ali com que a sua consciência fique mais leve, ouvindo coisas que lhe agradam. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Nabucodonosor. Então ele chama primeiro os outros, né, para ver se alguém tinha alguma interpretação que lhe agradasse, que fosse de acordo com o que ele desejava. Mas os sábios não conseguiram
da interpretação. Então, leia comigo agora, acompanhe comigo o verso 18. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, Beltesazar aqui, só relembrando, era Daniel, né? Ele colocou o nome de Beltesazar. Ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santo. Então, olha só o que aconteceu, não teve para onde correr. Na leitura, nas entrelinhas, em nenhum momento o texto deixa claro que Nabucodonosor, ele chama Daniel. Isso é interessante. Nas entrelinhas, aparentemente, ele não chama Daniel em momento nenhum. Ele só chama os sábios. Aí os sábios não conseguem decifrar o sonho, e de repente Daniel aparece na presença dele. Muito provavelmente, dos outros sábios que não conseguiram decifrar, Daniel ficou sabendo da boca desses sábios que o rei havia tido outro sonho. E Daniel se apresenta ali ao rei. Isso é interessante. Então vamos prosseguir com o estudo. Então, Daniel se apresenta ali ao rei. E vamos ler agora, do verso 19 até o verso 26, o sonho que o rei teve e também qual é a interpretação daquele sonho. Então, acompanhe comigo Daniel capítulo 4, verso 19 e 20. Diz assim: Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que desceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixassem a cepa da árvore, com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Muito bem. Então, só voltando aqui. Muito bem. Então, o sonho do rei, o rei sonha com o quê? Com uma árvore grandiosa, alta, gigantesca, né?
extremamente bela. Os passarinhos faziam ninhos, ela alimentava toda a terra, ou seja, era algo extraordinário. E essa árvore, de repente, do nada, aparece um ser celestial, um santo, e a ordem é o quê? Era para cortar aquela árvore, deixar a cepa, ou seja, como a gente usa aqui, né? Cortar no talo, deixa somente a cepa, o tronco. E é interessante que na descrição, na interpretação do sonho, Daniel deixa claro que aquela árvore representava o rei Nabucodonosor. Ou seja, ele seria afastado do seu reino, ele perderia por um momento, e é interessante que é deixado claro que o rei Nabucodonosor viveria como se fosse um animal, comeria grama como boi, capim, né? Tomaria chuva, sol, ficaria vivendo como se fosse literalmente um bicho, um animal, né? Ou seja, louco. E esse período seria um período de 7 tempos. É interessante que aqui no aramaico, que essa parte aqui foi escrita em aramaico, a palavra tempos significa anos. Mas se nós também lermos, depois você abre em casa, capítulo 11 e o verso 13, também aqui do próprio livro de Daniel, deixa claro que tempos em profecia significam anos. Ou seja, então num período de 7 anos, Nabucodonosor viveria como se fosse um animal, literalmente. Suas unhas cresceriam, barba, né? Ou seja, ele viveria de forma terrível. Muito bem. Então, Daniel descreve o sonho, Daniel interpreta aquele sonho, e Daniel, ele dá um conselho para o rei. Leia comigo o capítulo 4, verso 27. Olha só que interessante. Olha o conselho que o profeta dá ao rei após decifrar aquele sonho. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. É como se Daniel chegasse para o rei e falasse: olha, rei, e essa profecia vai se cumprir, esse sonho, é esse o significado, não tem como correr, só que eu te dou um conselho: mude de vida. Mude de vida. Aceite ao Deus de Israel como Deus verdadeiro. Em outras palavras, né, vamos parafrasear. Ou seja, dê espaço para que o Deus de Israel transforme o seu coração, para que ele apague as tuas iniquidades, para que ele apague os teus pecados e te transforme no novo ser. Parafraseando é isso, né? E aí, o conselho foi dado. Só que, passado algum tempo, né? Quem sabe o rei naquele momento ficou ali meio, né, pensativo, assustado. Só que passado um momento, algum tempo depois, nós temos ali o cumprimento da profecia. Então, Daniel capítulo 4, verso 28 e 29, diz assim: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor,
ao cabo de 12 meses, ou seja, depois de um ano daquele sonho, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, verso 30 e 31, falou o rei e disse: não é esta a grande cidade que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Verso 32, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Verso 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Então, aquele sonho que o rei se cumpriu. O texto bíblico diz que 12 meses após aquele sonho, Nabucodonosor estava no seu palácio, estava na parte alta do seu palácio, e ele, olhando a grandiosidade de Babilônia, daquela cidade extraordinária, olhando aqueles muros imensos, que era praticamente impossível algum inimigo passar por eles, quem sabe vendo os jardins suspensos que ele fez em homenagem ali para sua esposa, e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era algo extraordinário. Quem sabe olhando aquilo, quem sabe olhando os aproximadamente 50 templos dos seus deuses pagãos e outras coisas mais que eram extraordinárias aos seus olhos, ele enche o seu peito, né? Ele se exalta e ele fala: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Ou seja, tudo isso aqui eu conquistei, foi por minhas forças, foi através dos meus deuses que me deram as vitórias sobre os meus inimigos. E a palavra de Deus diz que nesse mesmo instante em que ele se exaltava, o que é que aconteceu com ele? Ele enlouquece. Ou seja, a sentença foi dada, o juízo sobre ele veio, e ele viveu como um animal, literalmente. Então, durante 7 anos, Nabucodonosor viveu daquela forma. O rei que se exaltava, o rei que se achava maior do que todos os outros habitantes da terra, agora era o menor entre todos, era o mais humilhado de todos. A pergunta que nós podemos fazer: e nesses 7 anos, o que é que aconteceu ao reino de Nabucodonosor? Será que subiu algum rei ali, algum parente do rei, para comandar o reino? Será que ousaram tomar o lugar de Nabucodonosor? É interessante que durante esses 7 anos, ninguém subiu ao trono. Muito provavelmente ali, os seus ministros, líderes, Daniel, um dos braços direitos de Nabucodonosor, que, vamos dizer assim, tocaram o reino para Nabucodonosor. Até porque, dentro do reinado, dentro da crença dos babilônicos, eles acreditavam que
se eles tentassem, por exemplo, matar Nabucodonosor ou tentar usurpar o trono, eles seriam castigados pelos seus deuses. Existia essa crença. Então, passaram-se 7 anos, e a profecia, irmão, dizia o quê? Que depois dos 7 anos, o que é que aconteceria com Nabucodonosor? Ele voltaria a ser o rei novamente. Será que isso aconteceu? Será que a profecia se cumpre exatamente? Acompanhe comigo então, Daniel capítulo 4 e o verso 34. Olha só que interessante. Mas ao fim daqueles dias, ou seja, dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vil entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E o verso 35, todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? E o verso 36, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. O verso 37, agora nós temos ali a oração do rei, né? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ou seja, Nabucodonosor faz uma descrição dele mesmo, que era soberbo, que se exaltava, e que foi necessário Deus colocar ele numa situação terrível, vivendo como um animal, comendo grama, como um bicho, literalmente, e só assim, Nabucodonosor, ele reconhece ao Deus Criador dos céus e da terra. A pergunta que eu fiz no início, por que Deus permitiria que um rei pagão escrevesse um capítulo do livro de Daniel, da Bíblia? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque o rei Nabucodonosor, ele, quando escreve esse capítulo, ele não era mais um rei pagão, mas agora ele era um rei transformado, ele era um rei convertido, e ele aceitou ao Deus de Israel como seu Deus único e verdadeiro. Amém? Olha que extraordinário, irmãos, o tanto que Deus lutou com esse rei, o tanto que Deus batalhou com esse rei, para que esse rei reconhecesse que só existe um único Deus verdadeiro, que é o Deus Criador dos céus e da terra, que era o rei de Daniel, que era o rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus amigos. Então a história de Nabucodonosor fala do poder do bom exemplo de um jovem. Durou aproximadamente 35 anos, desde o primeiro contato com o Deus do céu, apresentado por Daniel, até a sua conversão. Ambos foram bons amigos, e a boa influência de Daniel foi decisiva para a conversão do rei. Amém? Que coisa extraordinária! Depois de 35 anos, lutando com o rei Nabucodonosor, mostrando ao rei o caminho correto, o caminho verdadeiro,
depois de 35 anos, o rei, ele é transformado e aceita ao Deus de Daniel como também o seu Deus. E como nós lemos aqui, a influência de Daniel para o bem, a influência de Daniel para a conversão do rei foi significante, porque desde o capítulo 1, que nós já estudamos aqui, desde o primeiro contato que Daniel tem com o rei, e que Deus usa Daniel para que Daniel apresentasse ao Deus de Israel como o Deus supremo, durou 35 anos, irmãos. Não foram 35 dias, nem 35 meses, foram 35 anos. Deus se apresentava a Nabucodonosor através de sonhos, das revelações, da fornalha ardente. Ele viu com os próprios olhos, mas seu coração sempre voltava a se endurecer. Então ele teve que sair do palácio e ir para o pasto, para assim aprender. No capítulo 1, 2 e 3, nós vemos ali Nabucodonosor, ao conversar com aqueles jovens, expressando com palavras de exaltação o Deus de Israel. Mas só que naqueles primeiros capítulos, Nabucodonosor exaltava ao Deus de Israel não de forma pessoal. Ele citava o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou o Deus de Daniel. Aqui no capítulo 4, ele apresenta ao Deus do céu como um Deus pessoal, como um Deus íntimo, um Deus que quebrou o seu coração duro, seu coração de pedra, e conseguiu entrar na vida dele. Esta proclamação pública, em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus, foi o último ato de sua vida registrado na história sacra. Deus foi longânimo com o rei, ou seja, Deus teve muita paciência com aquele rei. Deus tinha planos extraordinários para ele. Capítulo 33 de Ezequiel, verso 11. Olha que texto extraordinário, leia comigo. É o último texto dessa noite. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Eu gostaria de trazer uma mensagem para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Quem sabe Deus tem trabalhado na sua vida, no seu coração, há muitos anos também, da mesma forma que Nabucodonosor. Deus tem te mostrado, Deus tem falado com você, mas quem sabe o seu coração ainda está endurecido. O convite de Deus para você nessa noite: deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Cristo trabalhar na sua vida, porque como nós lemos aqui em Ezequiel 33:11, Deus não tem prazer na morte do perverso. O desejo de Deus é que todos se convertam, que todos cheguem ao arrependimento, que todos tenham a salvação. A Bíblia diz que Jesus morreu para salvar quantos? Todos. Mas infelizmente muitos não serão salvos. Mas sabe por quê? Porque em João capítulo 3, o verso 16, há um detalhe importante, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, tem esse detalhe,
crença. Não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer, é preciso aceitar a Cristo como seu Salvador. Eu gostaria de convidar você que nos acompanha a aceitar a Cristo enquanto há tempo. As profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando. De que lado você quer estar? Nessa vida nós só temos 2 caminhos a seguir. A Bíblia sempre nos apresenta 2 caminhos: estreito, largo, da perdição e da salvação, da luz e das trevas. E Cristo te convida a fazer parte do caminho da luz, da salvação. E a obediência é uma expressão de amor a Deus, porque nós, ao termos contato com Cristo, ao abrirmos nosso coração a Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, e nós iremos entender e aprender através da sua palavra qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que é que nós precisamos, como que nós devemos andar, para que nós venhamos cumprir a vontade de Deus. Sabe onde eu encontro a vontade de Deus? Aqui nesse livro. Vamos estudar a palavra de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir Deus falando com você? Abra a sua palavra e Deus vai falar com você. Que Deus te abençoe. Que Deus nos conduza a cada momento nessa caminhada até a volta de Cristo. Amém? Convido a todos a ficar em pé e vamos fazer uma oração para nós finalizarmos o estudo dessa noite. Santo Deus e bom Pai, que história extraordinária, que testemunho magnífico desse rei, que antes um rei ímpio, tirano, violento, um Deus pagão, e no final da sua vida nós vemos agora um Deus, um rei transformado por esse Deus longânimo e misericordioso, que por durante 35 anos trabalhou na mente e no coração desse rei, para que ele viesse a se converter dos seus maus caminhos. E louvado seja o teu santo nome, que isso aconteceu, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, que o rei Nabucodonosor reconheceu que somente o Senhor é digno de toda adoração e toda glória, e é somente a Ti que nós devemos adorar. Muito obrigado por Tua palavra, a Santa Bíblia, que nós temos em nossas mãos. Temos o privilégio de abrir e de ouvir o Senhor falar conosco através dessas palavras sagradas. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. Sabemos que o Senhor está voltando, então nos prepara para esse dia tão maravilhoso, porque nós queremos estar lá também, ó Deus. Abençoe a todos que nos acompanham também pelo Facebook, pelo YouTube. Quem sabe alguns que estão passando, clicaram ali de repente, sem muito interesse, mas quem sabe a mensagem chamou a atenção. Que o Senhor transforme o coração desses teus filhos também. Em nome de Jesus, amém.